Questão 46 do Enem 2019. Uma questão bem interessante porque ela mistura estrutura geológica, na qual está vinculado à tabela geológica, geralmente nos conteúdos de geografia, e também questões ambientais. Vamos dar uma olhadinha no texto dessa questão. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. Então, isso aqui é importante. O Antropoceno. Então, eles consideram que nós estamos numa nova época geológica. E aí você tem que lembrar um pouco daquela tabela geológica, perfeito? Daqui a pouco vamos falar sobre ela. E muitos defendem que se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno. A época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológicos. Bem, a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Então, qual seria a capacidade humana de desenvolver uma nova época geológica no planeta Terra? Vamos dar uma olhada primeiro numa tabela geológica. Né? A tabela geológica ela é formada a partir de eventos marcantes na história do planeta Terra. Então, toda vez que você vira uma tabela geológica, comece lendo essa tabela geológica de baixo, né, da parte de baixo para cima. Por quê? Aqui a parte de baixo é quando a Terra surgiu, olha, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, né? Mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. E o período mais recente é o período quaternário, onde surgem os homens. E vivemos numa época Holoceno. O que a questão está falando? A questão está dizendo que essa época Holoceno terminou e que nós vivemos hoje um Antropoceno, uma época chamada Antropoceno, segundo o pesquisador. Então, voltando aqui à questão, quando a gente analisa o enunciado desta questão, a gente consegue perceber que a capacidade de influência humana nos processos, por exemplo, eruptivos, não existem. O homem não vai influenciar diretamente em processos de erupção vulcânica, porque estes processos estão vinculados aos agentes endógenos, ou seja, nós temos os agentes endógenos, que são aqueles que estão vinculados à força do magma, o tectonismo, né, erupções, o vulcanismo. Então, esses são agentes endógenos. Então, a gente já dá para excluir aqui, ó, tectônicos, não é a capacidade que o homem tem, né? Magmático também não, porque aí a formação de rochas magmáticas são rochas formadas a partir das erupções vulcânicas, né? Sejam elas extrusivas ou intrusivas. E capacidade de metamorfismo também não. Então, a resposta correta está aqui, ó. A capacidade do homem de transformar a superfície terrestre, modelar a superfície terrestre a partir, né, da exploração dos recursos naturais. Então, a resposta correta é a letra B. Até o próximo vídeo.